Este é o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, edição 2026, no Rio de Janeiro. Estamos com o João Pedro Neves, que ele é o Chief Revenue Officer da Topem Energia. João, muito obrigado por participar das nossas conversas aqui na Forbes. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar falando com vocês aqui, muito feliz. Basicamente, a Topem é uma empresa que faz o cliente pagar menos pela eletricidade, né? Exatamente. Como é que vocês conseguem isso? A gente montou uma plataforma que ela é focada em fazer com que a gente simplifique, né, toda essa complexidade que não deveria existir no mercado de energia e entregue uma energia, um valor dispendido pelo cliente mensalmente mais barato. A gente trabalha ali entre 10% e 20% nessa economia gerada para o cliente mensalmente. Vocês permitem que o cliente gaste de 10 a 20% menos pela energia usando o mesmo consumo, né? Não precisa ficar no escuro, né? Exatamente. E, na verdade, isso até faz com que ganhe. São três pilares, né? São o pilar do custo, é Uhum. um pilar da previsibilidade e é um pilar da segurança. Né? Porque se eventualmente existe algum problema na conta do cliente e ele não paga ou acontece alguma coisa do gênero, pode ser que cortem a energia dele. Né? Isso é o pior que pode acontecer. E como é que vocês conseguem reduzir o custo para o cliente? Me dá um exemplo De prático. A gente tem muita usina de energia, né? Então a Uhum. gente consegue entregar para o cliente tanto geração centralizada quanto geração distribuída. Então, se o Tá. cliente estiver em média tensão ou em baixa tensão, a gente consegue entregar energia para eles. Além disso, a gente também tem um processo de gestão de energia junto com os clientes, que a Uhum. gente acompanha mensalmente as contas deles e o consumo deles e consegue buscar oportunidades e eventuais erros que existem na conta, que é um processo que a gente entra com ressarcimento para que aquele erro seja corrigido e o dinheiro seja devolvido. E tem uma outra questão, que aí são mais para a empresa, que é uma questão de otimização dos tributos que são pagos dentro da conta de energia. Entendi. No caso da geração distribuída e da centralizada, vocês têm uma capacidade instalada de quanto? A gente, na Topen, a gente tem mais de 700 megawatts pico, né, Uhum. ao redor do Solar e Brasil, eólica? solar e biogás. Ah, tá. Solar e biogás. E na Pontal, que é uma empresa que também é da Dirham, né, que também é controlada pela Dirham, a gente tem aí mais de 500 megawatts de geração centralizada eólica. A DIRA é um fundo de private equity inglês que é um investidor em vocês, né? Exatamente, que é o majoritário lá da Topen. Que tem cerca de 2/3 do capital, né? Exatamente. A Topem está faturando mais ou menos quanto? Pretende faturar quanto em 2026? Faturou quanto em A 2025? Topen ela tá, no planejamento dela está para faturar em torno de R$ 1 bilhão em Agora em 2026. 26. E 25 foi mais ou menos quanto? Em 25 foi mais ou menos 450 milhões. Vocês estão prevendo um crescimento de mais de 100%, então. É, Como? Com base em a quê? gente comprou muita empresa, né? Tá. A gente tem uma meta de expansão bem grande. Então a gente está construindo, a gente segue construindo, mas agora num ritmo muito menos acelerado. E a gente está trabalhando bastante aí no que a gente está chamando de consolidação do mercado de Uhum. energia, né? Então a gente está comprando várias outras empresas. Quando vocês dizem que vocês estão construindo, vocês estão instalando o quê? Geração Solar. solar. Porque fala-se muito que há um excesso de oferta de energia solar e um problema de entrega, o chamado curtailment. Vocês notam isso? Como é que vocês veem o cenário É, nesse aspecto, a gente João? está bastante focado na geração distribuída, né? Então, a Tá, geração distribuída, ela não entra dentro do curtailment. tá, Então, dentro da Topen, isso não nos afeta, dentro da Pontal, na geração centralizada, afeta, entendi. né? Mas o que a gente entende disso é que isso é um problema da gente ter uma regulação que não dá sinal econômico claro, né? Uhum. Então, o que acontece é que quando você vai ao redor do mundo, a discussão de bateria, ela já é muito mais madura e a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não conseguiu fazer um leilão para que a gente possa colocar bateria dentro do sistema, porque o que existe hoje, efetivamente, é um excesso em horário e falta em outro horário. E Uhum. isso, a bateria, é a tecnologia que existe para poder fazer esse balanceamento, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu avançar do jeito que um país do tamanho do Brasil precisa, mas espero que a gente consiga fazer isso até o fim do ano. E em havendo esse avanço, em havendo essa mudança na legislação, como é
que o uso de baterias poderia resolver esse problema? O usuário carrega o carro dele num horário em que a energia está mais barata e usa essa energia quando a energia está mais cara, seria assim, por exemplo? Ou como é que funciona? O que acontece é o seguinte, então a primeira coisa que é importante é que os sinais econômicos sejam adequados, né? Ou seja, se tem menos energia, custa mais caro, se tem mais energia, custa mais barato. Sim. Então, isso acontece ao longo do dia, porque as demandas são diferentes ao longo do dia. E o sol, a geração de energia solar varia ao longo do dia. Exatamente. De noite não tem energia solar. Exatamente. Né? Então tem o sol, tem o vento, tem a água, tem o gás, tem, né? Mas o que acontece, então, se você dá o sinal adequado, econômico, o que vai acontecer é que vai se otimizar o uso dessas tecnologias. E você vai precisar de uma bateria, porque a solar e a eólica, elas são intermitentes. O que isso significa? Elas dependem de uma questão ambiental, né? Ou seja, se tem sol e se tem vento. Então, existem momentos em que você pode armazenar, você guarda aquela energia e aí no momento que estiver faltando, você coloca essa energia. Então, quando você olha, por exemplo, um mercado como o Texas, né, que já está aberto aí desde 2003, 2004, ele tem esses sinais econômicos claros e aí o mercado de bateria ele evolui muito rápido. Por quê? Porque a pessoa na sua própria casa, com o seu carro, ela é incentivada se você guardar energia do teu carro e na tua bateria no horário que tenha uma demanda menor e o preço é menor, e você usar isso e está armazenado no horário maior, você vai ter um benefício econômico em relação a isso. Como isso não acontece no Brasil, então a pessoa que tem que investir, que tem que gastar algum dinheiro, seja uma pessoa, seja uma empresa, sejam as próprias empresas de energia, elas não têm esse sinal claro para poder ter o retorno do investimento que ela vai fazer. Mas, por exemplo, pensando no usuário pessoa física, o sujeito que mora numa casa e tem um carro elétrico. A tecnologia para utilizar esse carro elétrico, quando ele não estiver sendo usado para transporte, é claro, para usar esse carro elétrico como uma bateria, essa tecnologia ela já está disponível, é uma tecnologia barata, corriqueira, é um aplicativo que eu coloco no meu celular. Como é que funciona essa tecnologia? Essa tecnologia já está disponível há muito tempo. Ah, né? é? É uma loucura, mas está disponível há muito tempo. A gente, para você ter uma ideia, os carregadores elétricos que tem no Brasil, eles nem são bidirecionais, ou seja, eles são unidirecionais, eles só jogam a energia dentro do carro. Sim. Nós já estamos trabalhando para trazer as bidirecionais para o Brasil, ou seja, para que o carro efetivamente possa servir como uma bateria, né, para quando você estiver dentro da sua casa. Só que existe uma coisa importante que é o seguinte, no Brasil, a energia ela é flat ao longo do dia. Então, não tem alteração de preço. Exatamente. Então, não tem um sinal econômico para isso. Tá. O que existe hoje no Brasil? O que existe hoje é um backup. Então, como existem eventos climáticos muito fortes e a questão das distribuidoras atender isso não é uma coisa tão trivial, então, existem períodos de falta de energia aí em alguns pontos que é uma coisa muito severa. Então, o que os clientes estão buscando é bateria para poder fazer uso de backup, ou seja, quando faltar energia ele poder cobrir. Quer dizer, usar num eventual apagão, por exemplo. Exatamente. Isso eu estou falando da baixa tensão, né? Na média tensão existem alguns modelos de negócio, mas que no sinal não está tão claro assim, que é que você usar no pico para você poder não ultrapassar a capacidade. Tem alguns modelos de negócio para média tensão, mas como você está me perguntando do cidadão comum, a questão é essa, ou seja, ele poder ter os preços ao longo do dia e ele tendo esse preço ao longo do dia, ele vai se ajustar ou alguém vai ajustar para ele, porque com inteligência artificial isso dá para fazer, né? Existem várias empresas ao redor do mundo que fazem. E aí ele armazenar energia quando é mais barato e não consumir energia cara e usar essa armazenada quando é mais cara. Agora, vou fazer uma pergunta bem ignorante agora. Essa ideia do carro como um armazenador me parece bastante interessante, mas dada a tecnologia que existe hoje no Brasil, abril de 2026, se eu quiser implantar um sistema desse na minha casa, eu terei que trocar meu carro elétrico ou é só aplicar alguma coisa? Não, você só precisa ter um carregador bidirecional e um que chama de Energy Management System, que é um smart meter que ele consegue fazer a inversão, né? Ele vai tipo um inversor. E aí você vai pegar aquela energia e jogar de volta. Isso para a empresa funciona. Você falou de consumidor de média tensão, imagino que seja consumidor empresarial. Isso para a empresa funcionaria como? Isso para a empresa funcionaria, só que ela funcionaria num modelo maior, né? Ou seja,
Aí são baterias maiores. A bateria... Específicas para a empresa. Exatamente. Ela vai ser uma bateria maior. É tão simples quanto isso. Porque a lógica é a mesma. Entendi. Só que na média tensão já existe volatilidade de horário, existe a questão de você cortar os momentos de pico, né, quando você tem um maior pico de consumo. Também tem a ultrapassagem de capacidade, você também consegue fazer isso com bateria. Então, para as empresas, existem alguns modelos que já são viáveis no Brasil, tanto que já começou. Mas o sinal econômico ainda não é claro. E a gente acha que, sim, em ajustando o sinal econômico, o Brasil com certeza vai ser um dos 5 maiores mercados de bateria no mundo. Porque existe até uma necessidade de segurança do usuário, sim, no caso de um apagão, aquela coisa toda. Exatamente. Que já vivemos alguns aqui nos últimos anos. E eu imagino que, não torcendo para os próximos apagões, mas um apagão é um excelente garoto de propaganda para uma solução como essa. Os últimos apagões estão muito ainda na mente dos clientes, então isso é uma coisa... Mas acho que o mais importante é a gente conseguir imaginar que vão nascer empresas, tipo a Toppen, sim, que são plataformas para poder simplificar e ajudar isso para os clientes, entende? Porque hoje simplesmente não existe a visão no mercado de energia, que eu sempre repito essa frase, que é o seguinte: a gente precisa de um mercado de energia que sirva ao Brasil, e não um Brasil que sirva ao mercado de energia. Né? Então isso é um paradigma muito importante. Eu acho que aqui, inclusive, né, o fórum é um ambiente muito bacana para poder ter esse tipo de discussão. Perfeito. João Pedro Neves, CRO da Toppen Energia, muito obrigado por sua participação aqui no... Valeu. Estamos com João Pedro Neves, Chief Revenue Officer da Toppen Energia, numa entrevista do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, edição 2026, Rio de Janeiro. Muito obrigado.